Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Que bom que estamos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos nas lições bíblicas da nossa escola dominical, terceiro trimestre de 2022, estudando um tema geral: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Neste vídeo nós iremos fazer uma explanação intitulada aqui como a sutileza do movimento dos desigrejados, um movimento que tem ganhado proporções alarmantes e preocupantes, pois estamos falando de irmãos que estão deixando o bom costume de se congregar, de estar em comunhão com os irmãos, de ir ao templo adorar a Deus. São os sem igrejas, que além de saírem da igreja, se posicionam de forma anti-institucional e anticlerical, contra toda forma de instituição religiosa e lideranças. Inclusive, tem alguns deles que não preferem o termo desigrejados, mas sim não denominacionados, porque para eles não deixam de ser igreja pelo simples fato de não estar em uma instituição religiosa. Eles continuam sendo a igreja de Cristo, pois não precisa de um templo, não precisa de instituição, não precisa de placa de igreja. Então eles usam o termo não denominacionado, mas nós trataremos como desigrejados por entender que a igreja ela é um organismo vivo e também ela precisa de uma organização. Então essa lição de hoje, na verdade, ela vem para refutar esse movimento desigrejado, dos desigrejados, tratando como um desvio da verdadeira espiritualidade cristã e ao mesmo tempo ressaltar, reforçar a importância do congregar-se, do estar em comunhão com os irmãos, de ter um local para adoração ao nome do Senhor. O textual está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A verdade prática, pensamento do autor, diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Como sempre fazemos aqui em nossos vídeos, faremos a leitura bíblica. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 25 é a sugestão de leitura para este estudo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Querido Deus, Pai amado, eu oro ao Senhor nesse momento em gratidão pela Tua palavra que foi lida, pela Tua palavra que nos alimenta e por essa oportunidade que temos de crescer no conhecimento da Tua palavra. Eu te convoco, Espírito Santo, eu te invoco, Espírito de Deus, a se fazer presente nesse estudo, a abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Seja conosco, Pai, nos abençoa de maneira poderosa, Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos para o tópico de número 1, visão e prática do movimento dos desigrejados, e ver que esse movimento, como já falei inicialmente, ele é anti-institucional e ele é anticlerical. Então, eles rejeitam toda forma de institucionalização da igreja. Então, para eles não existe placa de igreja. E eles se baseiam no fato de que, antigamente, na igreja primitiva, não havia placa de igreja, não havia instituição. Então, os irmãos se reuniam nas suas casas, nos seus lares, faziam orações, e eles pegam esse exemplo para reforçar essa ideia do desigrejado, sem igreja, e alegam que não precisam de igreja, não precisa de instituição, que isso é coisa humana. Os desigrejados, ou como alguns pesquisadores já nominaram de crentes indeterminados, são pessoas que se dizem cristãs
Contudo, não se consideram parte de nenhuma denominação. Eles são anti-institucionais. Esse fenômeno social e também espiritual tem afetado a vida de muitos irmãos que estão conformados com o servir a Deus sem participar de nenhuma igreja. Segundo pesquisa de 2010, passa de 4 milhões o número de ditos evangélicos que confessam ter uma fé cristã, mas não querem mais papo e nem conversa com nenhuma forma de igreja enquanto instituição. Eles não querem mais saber de denominação alguma. Então estão distantes das igrejas, mas professam uma fé. São os evangélicos nominais. Inclusive, eu conheço alguns desigrejados, já conversei com eles, e o pensamento é esse, a ideia é essa. Eles se reúnem na casa de um, na casa de outro, fazem orações, louvam ao nome de Deus. Mas o que eles não param para perceber é que, apesar do contexto da igreja primitiva ser diferente do contexto atual, a forma de organização da igreja é a mesma. Apesar de que algumas coisas mudaram e mudam de um sistema religioso para outro, de uma congregação para outra, de uma placa de igreja para outra, a forma de consagração. Mas, se bem analisarmos, o modelo é o mesmo. Sempre vai ter a figura pastoral, a liderança, a figura das ovelhas. Então, esse desprezo pela organização, na verdade, é uma falta de compreensão da palavra de Deus. É o primeiro ponto. Porque, se bem analisarmos, se nós nos posicionamos contra toda forma de instituição e também desse sistema de lideranças, nós temos um grave problema, porque na igreja primitiva havia lideranças, havia presbíteros, havia pastores, havia evangelistas, havia essa distribuição de dons ministeriais. Então havia uma hierarquia, e o desigrejado ele carrega consigo um sentimento anticlerical, de insubmissão. E pode analisar que lá no fundo, bem lá no fundo, tem duas vias para um desigrejado. Primeiro, ele pode ter sido um irmão que sofreu alguma decepção dentro da igreja, e às vezes uma decepção com lideranças, e ele sai e busca generalizar todas as igrejas, generalizar todos os pastores, como se representasse aquela decepção que ele sofreu. Ou alguém que realmente nunca experimentou o conhecimento da palavra, nunca experimentou o amor de Deus e de alguma forma se posiciona contra a igreja por assim pensar que a igreja é uma falácia, que o sistema está falido. E eu enxergo esses dois caminhos para um desigrejado. O fato é que o desigrejado, sem igreja, ele se posiciona contra a instituição, a igreja enquanto organização institucional, e também contra a igreja enquanto um governo formado por presbíteros, por diáconos, por bispo, enfim, por lideranças. Na verdade, os desigrejados, meus irmãos, eles não gostam de submissão. Os desigrejados não querem estar debaixo de uma hierarquia, de uma submissão, e isso é bíblico, porque Deus deu à igreja pastores, deu lideranças, colocou uma hierarquia, e isso é organização. Até no céu, meu irmão, existe hierarquia. O céu é formado por hierarquia. Existe uma hierarquia angelical, por exemplo. E teve um que foi expulso de lá porque não quis mais se congregar. Então, o não se congregar mostra uma rebelião, um sentimento não só apenas anti-institucional, anticlerical, mas acima de tudo antibíblico, anti-Deus, anti-princípios do Senhor, porque de alguma forma nós encontramos na Bíblia respaldo para defender a necessidade de se congregar, seja onde for, meu irmão. Onde quer que estejamos, teremos essa organização, teremos esse governo, essas hierarquias. Pare para pensar como um desigrejado. Eu sou um desigrejado. Então eu não vou me congregar, eu vou me reunir com um irmão numa casa, se reunir com outro. E as missões? Vão precisar de ofertas para expandir as missões. Porque o ofertar é uma forma de adoração a Deus. E o dizimar, que também é uma forma de adoração a Deus.
E a Santa Ceia do Senhor? E o batismo das águas? Quem é que vai fazer o batismo das águas? Quem é que vai celebrar um casamento? Não tem para onde correr, onde quer que esteja, de maneira que for, a igreja ela precisa se formar através de uma organização, ela precisa ser organizada. E essa organização perpassa por hierarquia, seja debaixo de um pé de manga, seja debaixo de uma árvore, seja numa praça, seja numa casa, onde quer que você se reúna, você terá uma organização, a figura de um pastor, a figura de uma liderança e a figura de congregados. Então, na verdade, o que nós vemos por trás desse plano de fundo do desigrejado, por vezes, é realmente uma rebelião, uma insubmissão. Não quero estar submisso a ninguém. Vou viver minha vida do jeito que eu quero. Vou em casa, assisto uma live de um pregador de revelação e estou satisfeito com isso. Me reúno. Porque devemos entender uma coisa. Eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Porque a igreja, é aqui que a gente entra no tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária, vai falar que a igreja é um organismo. A igreja é um organismo vivo. Então, eu sozinho não sou igreja. Igreja somos todos nós, membros de um corpo que a cabeça desse corpo é Cristo. Cristo é a cabeça e o corpo é formado por membros. A igreja é esse organismo vivo, formada por vários membros, todos os salvos em Cristo. E é bem verdade que nós compreendemos, nós entendemos que a igreja, enquanto organismo vivo, ela consegue sim viver a parte de estatutos, ela consegue viver a parte de templos, ela consegue viver a parte de uma estrutura, de estruturas arquitetônicas. Não existe, porém, na Bíblia, um repúdio, uma condenação ao estar se congregando em templos físicos, está adorando a Deus em estruturas físicas. Não há um desvio do evangelho por conta disso. A igreja é um organismo vivo que precisa de um local para se congregar, independente se seja 4 paredes, debaixo de uma árvore, na praça, como já falei anteriormente. A igreja é esse organismo vivo. Agora, o que nós vemos é que a repulsa dos sem igreja, dos desigrejados, pelas estruturas físicas ou por qualquer forma de instituição, se dá mais por razões de insubmissão do que propriamente do zelo pelo evangelho. No fundo, repito, o sentimento do desigrejado não é somente porque os crentes adoram a Deus nos templos, mas porque lá no fundo ele quer viver uma vida de insubmissão, ele não quer estar debaixo de autoridade, ele não quer estar debaixo de liderança religiosa. E as lideranças religiosas são instituídas por Deus, separadas por Deus, consagradas por Deus para esse fim. A igreja, além de ser um organismo vivo, ela também é uma organização. Porque como pensar em uma igreja desorganizada? Os desigrejados vão defender que a igreja ela é puramente orgânica. Isso é, ela não precisa de uma instituição, ela não precisa ser institucionalizada. Mas como pensar em uma igreja enquanto organismo vivo, sem nenhuma organização? Ora, se a igreja é comparada a um corpo, ao corpo de Cristo, formada pela cabeça, que é Cristo, e os membros, como pensar em um corpo desestruturado, sem nenhuma organização? A igreja, enquanto organismo vivo, precisa de uma organização. E existia essa organização no tempo da igreja primitiva. Por exemplo, quando foram separados os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, tudo isso fala de um governo, tudo isso fala de hierarquia, fala de lideranças que foram separadas para tal finalidade, os dons ministeriais. Então não tem como pensar em uma igreja enquanto organismo vivo sem organização. E por mais que o desigrejado queira fugir disso, isso é uma realidade bíblica, que inclusive esses desigrejados que vivem de casa em casa, se querem viver de acordo com o padrão bíblico, vão ter que colocar uma liderança, vai ter que ter o ofertório, vai ter que ter Santa Ceia.
Então não é simplesmente cantar um louvor, não é simplesmente ouvir uma pregação. Servir a Deus vai além de tudo isso. Tem que ter compromisso com o discipulado, com missões, ajudar os necessitados, estar em comunhão. É uma série de fatores que a igreja ela foi edificada por Deus para essa finalidade, para ser um organismo vivo e ser uma organização, independente de ela ser institucionalizada. Mas ela é um organismo vivo e, ao mesmo tempo, também uma organização. Dito isso, nós vamos para o tópico número 3, para falar sobre a importância e a necessidade da igreja. A igreja, ela é a família de Deus. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, dizendo: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós somos essa família de Deus. A igreja é a família de Deus e tem Cristo como cabeça. Nesse contexto, e é nesse contexto mesmo, meu irmão, que acontece a integração do crente na igreja local. Quando eu adentro a igreja local, é porque antes eu já entrei no corpo de Cristo, na família de Deus. O importante nisso é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Nós não podemos ser igreja sem sermos antifamília. Então eu estou em uma igreja local porque eu sou pertencente à família de Deus. Por ser pertencente à família de Deus, eu estou me congregando. Eu estou me reunindo com meus irmãos, sendo edificados por Deus através da igreja local. E essa igreja local, ela testemunha a salvação. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família e também de cumprir a missão de efetuar a grande comissão, seja pela proclamação do evangelho, seja pelo discipulado. De fato, Pedro vai afirmar que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Não só para desfrutar dessa luz, mas para propagar essa luz, a luz do evangelho. Então tudo isso engloba o congregar-se, o estar na igreja. Não há igreja que seja bíblica e existe somente dentro de 4 paredes. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a igreja não é as 4 paredes. A igreja somos todos nós que estamos em comunhão. Inclusive o Salmo 133 fala de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Hebreus capítulo 10, o texto áureo que nós lemos vai dizer que não podemos ser como alguns irmãos que estão deixando de se congregar, deixando o bom costume de se congregar, que era o que estava acontecendo naquela época, que o autor aos Hebreus coloca no capítulo 10, versículo 25, porque os judeus, os cristãos, estavam deixando o cristianismo para voltar ao judaísmo ou voltar para suas outras práticas. Então estavam deixando de se congregar e buscando justificativas para o seu erro, para o seu desvio doutrinário e até mesmo para o pecado, para justificar o seu pecado. E eu costumo dizer que não podemos justificar um erro com outro erro, temos que ser justificados pelo sangue de Jesus. Eu sei que pode ter sido grande a decepção sofrida, que pode ter sido grande o pecado que cometeram contra você, com palavras, com atitude, com ações, mas nada justifica o fato de deixar de se congregar, a não ser o desejo de não mais servir a Deus e esquecer o propósito. Eu costumo dizer que o propósito é maior do que qualquer picuinha, do que qualquer fofoca, do que qualquer disse-me-disse. E o que não se pode ver é irmão saindo da igreja e sendo imbuído de um sentimento desse movimento do desigrejado e acreditar que está bom, está tudo perfeito. Você está em casa, assiste um vídeo, assiste uma pregação, assiste um louvor e pronto, você está conformado com essa vida, mas Deus tem algo maior para você. Enquanto igreja de Cristo, como organismo vivo e dentro de uma organização, Deus tem algo maior a fazer através da sua vida, através do ministério que Ele entregou para você. Deus não está conformado somente com que você fique nessa vida, na zona de conforto, de estar apenas em casa, servindo a Deus em casa. Deus quer
algo maior para a sua vida. Entenda isso. Se você ficou comigo até o final, quero te pedir, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí suas dúvidas, compartilha com os irmãos, compartilha com os sem igreja, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, vamos propagar essa rede de edificação na palavra de Deus. E se você não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve em nosso canal, amém? Deus vos abençoe.